No dia seguinte aos protestos, a Prefeitura enviou à Câmara de Vereadores da capital um projeto para reduzir o preço das passagens para R$ 2,80. Os movimentos sociais prometem um novo protesto ainda nesta semana. Nas ruas, restaram algumas marcas do protesto que reuniu cerca de 10 mil pessoas na noite de ontem em Porto Alegre. Mesmo com os pedidos de paz entre grande parte dos manifestantes, houve depredação de locais privados e públicos. Um dos locais mais afetados pelas ações de vândalos na noite de ontem foi o Departamento de Identificação. A gente percebe que ali atrás eles jogaram pedras para quebrar as janelas e a porta de acesso. E foi assim que eles conseguiram entrar no local. Poltronas danificadas, enfim. As estações de atendimento ao público totalmente também, deslocadas, no chão, pendentes pelos fios e tal, e notamos a falta de um ou outro ali equipamento, né? A coordenadora de movimentos sociais da URGS atribui parte dos atos à repressão de policiais durante as manifestações. Isso não é representativo na grande massa e, prioritariamente, isso só ocorre, na sua grande maioria, depois da repressão policial. 14 pessoas foram detidas e 10 seguem presas. O secretário da Segurança Pública do Estado avaliou como positiva a ação da Brigada Militar na noite de ontem. Da mesma forma que nós estávamos preparados para agirmos, e bem agirmos, como agimos ontem, lhe asseguro que nós também estaremos agora para um eventual protesto que haja na quinta-feira. E deixando muito claro o seguinte, nós não reprimimos protestos, nós atuamos nas individualidades criminosas que se metem. A Prefeitura anunciou um prejuízo de R$ 750 mil durante o protesto. Na manhã de hoje, o prefeito Fortunati anunciou a redução das tarifas de ônibus em Porto Alegre. Assim que o Tribunal de Justiça decidir que a passagem está congelada, há uma decisão judicial, assim que o Tribunal de Justiça decidir pela liberação, eu imediatamente decretarei a passagem do transporte coletivo de Porto Alegre em R$ 2,80. E estou encaminhando também um pedido ao governador Tarso Genro, que está sendo entregue daqui a pouco no Palácio Piratini, para que, atendendo ao preceito do ReiTube, também haja uma isenção dos 12% que incide sobre o óleo diesel do sistema do transporte coletivo. Com isso, nós poderemos, caso seja concedida esta parte, que não é minha, é do governo do estado, nós poderemos ter uma passagem de ônibus em Porto Alegre de R$ 2,75 até R$ 2,73 talvez. Um novo protesto está marcado para a próxima quinta-feira. As manifestações tendem a continuar e aumentar até que outros direitos básicos sejam atendidos além dos transportes públicos. O governador Tarso Genro disse que ainda não recebeu oficialmente o pedido de redução do imposto sobre o óleo diesel. E para falar um pouco mais sobre o assunto e sobre as consequências destes protestos, nós recebemos aqui no estúdio o cientista político Paulo Moura. Boa noite, Paulo. Obrigada pela presença. Paulo, a primeira pergunta é: quais os reflexos que estes protestos vão deixar para a democracia brasileira? Olha, eu acredito que o sistema político brasileiro vai ter que se repensar, né? É clara a manifestação de várias pessoas dentro desses movimentos pelo país, declarando que nenhum partido os representa, né? Embora haja alguns partidos radicais de esquerda em algumas dessas manifestações, a maioria das pessoas está ali expressando uma rejeição a uma determinada situação da qualidade baixa dos serviços públicos, da corrupção, da impunidade, uma série de problemas que vão muito além do aumento das passagens. Esse movimento passou por fora dos partidos, muitas vezes contra os partidos, contra todas as esferas de governo. Isso necessariamente exige dos políticos e das lideranças governamentais repensar a sua relação com a sociedade. E você acha que esses movimentos eles vão influenciar as eleições agora de 2014? Acredito que sim, acredito que sim. Há uma insatisfação original por detrás de tudo isso, que, ao meu ver, é de fundo econômico, né? A inflação cresceu no país, essa camada da sociedade que adquiriu poder de compra com a elevação do salário mínimo de $100 alguns anos atrás para cerca de $300 agora, está perdendo renda. É uma camada da sociedade que ascendeu economicamente, mas ainda depende muito do serviço público, saúde, educação, segurança, e não tem um serviço público de qualidade, está manifestando cobrança de todos os governos, e certamente quem está no poder
terá que responder por essas demandas na eleição, e eu acho que sim, haverá reflexo. Não acho que esses movimentos vão se extinguir rapidamente e terão algum tipo de consequência para as eleições de 2014. Paulo, uma das críticas que se faz é que esses movimentos, eles não têm nem bandeiras e nem foco. Isso sem falar nos atos de vandalismo, né? Qual a tua avaliação sobre isso? Eu acho que a presença dos vândalos, ela está ligada a radicais que querem produzir imagens para a televisão. Quer dizer, acredito que se esses movimentos fossem pacíficos, né, talvez eles não tivessem ganhado a mídia internacional. Você bota lá um ônibus incendiando, um quebra-quebra, um enfrentamento com a polícia, você conquista uma... Mídia, vira mídia. E é nítido a observação, eu vi isso em mais de uma manifestação, você tem milhares de pessoas se manifestando pacificamente. Quando a manifestação está se esgotando e terminando, uma minoria parte para o enfrentamento da polícia, para a interpretação do patrimônio público ou privado, produzindo essas imagens que nós temos visto aí de carros incendiando, lixeiras incendiando. Acaba até estragando, né, o protesto. Exato. Até setores do próprio movimento estão tentando coibir. E você vê que em São Paulo, a última manifestação, foi um grupo radicalizado no final da manifestação que foi ao Palácio dos Bandeirantes. Mas uma manifestação com milhares de pessoas que transcorreu sem enfrentamento com a polícia, pacificamente, né? Há uma minoria radicalizada ali que ou são marginais mesmo, infiltrados. Nós vimos aqui em Porto Alegre, houve roubo de lojas e de patrimônio de pessoas ou de órgãos públicos, né? Então isso não é manifestante, isso é vandalismo e roubo, né? Mas a maioria das pessoas está revelando mesmo uma insatisfação social e política em relação aos governos. Tá certo, Paulo. Olha, muito obrigada pela presença e volte sempre. Estou sempre à disposição. Nós vamos agora, então, ao intervalo e já voltamos. Até o dia 28, as pré-inscrições para o Projovem Trabalhador em Canoas. São 220 vagas. Interessados devem ter entre 18 e 29 anos, ter concluído ou estar cursando o ensino fundamental e ter renda familiar de até um salário mínimo. As aulas começam no dia 8 de julho.